Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e essa é a nossa segunda aula sobre capitalismo, socialismo e suas características. Então vamos lá, hoje nós vamos aprender um pouco mais a fundo sobre o sistema do socialismo, sobre o sistema socialista. O socialismo, ele é uma ideologia política e econômica e também social, que ele não tem uma data fixa assim do seu surgimento, mas que ele foi construído ao longo do tempo, principalmente após o capitalismo, e ele vai se dar basicamente como uma forma de resposta ou como uma contestação ao modelo capitalista. Ele não tem uma data fixa de sua fundação, mas há algum norte que a gente pode estabelecer para que possa entender melhor um pouco sobre a sua origem. Então, dessa forma, o socialismo ele surgiu ali por volta dos séculos 18 e 19, ali no período no contexto da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, e ele surgiu com uma proposta de diferentes autores. Alguns autores como Pierre Leroux, Robert Owen, também Said Simon e também Charles Fourier. São alguns dos autores, dos primeiros autores sobre o socialismo. Esses autores eles são conhecidos também como os formadores do socialismo utópico. Esse socialismo utópico vocês vão entender mais à frente porque ele se chama dessa forma. E posteriormente ele foi sistematizado por dois autores, que foi o Friedrich Engels e o Karl Marx, que são autores alemães que estudaram a fundo sobre o capitalismo e assim propuseram a teoria várias teorias que foi conhecida como o socialismo científico, que ele basicamente vai se dar principalmente em bases teóricas sobre o socialismo moderno. Como nós mencionamos anteriormente, o socialismo ele surgiu ali no contexto da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial ela possibilitou uma série de avanços tecnológicos, primeiramente sobre tecnologia, sobre produção, sobre os meios de produções e uma série de coisas. Então, daí ela possibilitou um aumento em massa na produção capitalista. Mas, além dessas vantagens tecnológicas para a sociedade, ela também trouxe uma série de problemas, principalmente em relação aos trabalhadores. Isso porque ela trazia uma precarização enorme do trabalho da mão de obra, conhecida também como mais-valia. Então, isso se dá basicamente por quê? Porque os trabalhadores eram submetidos a horas exaustivas de trabalho, ou seja, eles tinham pouquíssimas horas de descanso e algumas vezes nem possuíam horas de descanso e também possuíam uma remuneração muito baixa, que não dava para se manter. Então, dessa forma, eles davam muito lucro para os empresários, para a burguesia e, da mesma forma, eles não possuíam vantagens, eles apenas trabalhavam e não possuíam o mínimo de condições de ter uma vida digna. Então, devido a isso, surgiu então o socialismo como uma forma de protesto contra essa situação que viviam os trabalhadores. Então, o surgimento do socialismo, ele orientou e também muitas vezes ele ajudou em movimentos os trabalhadores, principalmente ali no começo do século XIX, e também devido ao socialismo, devido à chegada do socialismo, eles conquistaram muitos direitos trabalhistas, conseguiram muitas vantagens na época que eles não possuíam até então. Então, nesse sentido, foi justamente a destruição do capitalismo, a luta contra as desigualdades e também o querer uma sociedade mais igualitária foi o que possibilitou a chegada do socialismo na sociedade. Foi justamente o que possibilitou o sucesso desse modelo social, dessa ideologia, nesse período da Revolução Industrial. Então, os socialistas eles querem basicamente reduzir as desigualdades sociais, eles querem também conduzir os trabalhadores ao controle da sociedade. Seria basicamente uma forma de autogestão. Então, para o socialismo, o trabalhador, a classe trabalhadora, ela vai estar no centro dos meios de produções. Então, é isso que motiva principalmente a questão do socialismo. Então, entre essas características do socialismo, um outro ponto muito importante também, que nessa luta pelo combate à desigualdade,
nessa luta por uma sociedade mais igualitária, o Estado ele vai ter um papel muito importante. Isso porque ele vai ser basicamente o mediador, ele vai possibilitar uma sociedade mais igualitária. Então, para o socialismo, o Estado ele vai justamente ter esse poder de regular e de levar a sociedade a esse ponto mais igualitário, sem que haja essa diferença de classes sociais. E um dos exemplos é que, para o socialismo científico, que é o socialismo proposto por Karl Marx e Friedrich Engels, o socialismo ele seria basicamente uma etapa de transição da sociedade da capitalista para a comunista. Então, o socialismo seria ali um meio termo, seria o caminho para a sociedade comunista, que no comunismo seria basicamente, já haveria a abolição do Estado, não haveria também classes sociais, e daí, consequentemente, a classe trabalhadora seria a detentora dos meios de produções, então a ela tudo pertenceria. Então haveria ali, basicamente, igualdade em toda a sociedade. E, historicamente, essa vertente do socialismo científico, que foi a proposta por Marx e Engels, ela é a mais popular. Ela é a teoria que foi mais aceita pela sociedade que é socialista. Isso porque ele vai, apesar disso, ela ainda não foi implantada, ou ela não foi implantada, e também há uma outra vertente que é chamada de socialismo real, que ela é uma junção entre as experiências do capitalismo, entre as experiências do socialismo que já ocorreram, e daí vai implantar aquilo que é realmente possível do socialismo para a sociedade. E entre as principais características do socialismo, nós temos, por exemplo, a socialização da produção de riqueza, o controle dos meios de produção pelos trabalhadores, combate às desigualdades, a abolição da propriedade privada, a tomada do poder pela via revolucionária, a abolição das classes sociais e também a centralização do poder no Estado. E o socialismo ele também é dividido em três vertentes. A primeira é o socialismo utópico, que é o socialismo daqueles primeiros autores lá que eu falei para vocês, que é, por exemplo, o Robert Owen, o Saint-Simon e também o Charles Fourier, dentre outros autores, e eles vão defender que essa implementação do socialismo seria basicamente como, por ser considerado utópica, justamente porque eles consideram que essa sociedade socialista, ela vai se dar principalmente por meio da conscientização de que os meios capitalistas, eles são, de certa forma, desigual, eles não são igualitários, e devido a isso a sociedade iria, através de uma mudança de mentalidade, mudar a sua forma. Ele também, por exemplo, ele não acredita na luta de classe, então o socialismo utópico vai achar que a sociedade vai ser igualitária, mas não através da luta de classe, não através de revoluções, e sim através de mudança de mentalidade. Basicamente seria essa a ideia do socialismo utópico. E já o socialismo científico, que é o proposto por Friedrich Engels e por Karl Marx, ele vai ser um pouco diferente do socialismo utópico. Isso porque eles vão defender que essa mudança para o socialismo, ela vai se dar através da luta de classes. Então, as classes menos favorecidas, principalmente, elas vão lutar, elas vão, através da revolução, conseguir aquilo que elas querem. Elas vão conseguir uma sociedade igualitária através de revoluções. E um outro ponto muito importante é que, como eu mencionei anteriormente, eles defendem que o socialismo ele vai ser somente uma fase de transição para o comunismo. E também tem um socialismo real, que ele vai ser basicamente as experiências que o socialismo teve ao longo das histórias, isso quando ele foi implementado em algum país. Por exemplo, ela vai ser um pouco divergente da teoria do Marx e Engels, isso porque quando elas foram implantadas, elas não seguiram muitos pontos importantes das teorias de Marx e Engels. E a primeira nação, o primeiro país a se considerar socialista, a implementar o socialismo, foi justamente a Rússia, que posteriormente foi chamado de União Soviética, e isso ela implantou o socialismo ali por volta do ano de 1920. E a sua transformação na nação socialista, ela se deu ali por meio de uma revolução armada, que foi conhecida também como Revolução Russa, que foi liderada principalmente
pelos bolcheviques, ali em 1917, mais ou menos. E além disso, o socialismo também ele foi implementado em alguns outros países, como por exemplo a China, a Cuba, Vietnã, o leste europeu também, a Alemanha Oriental e algumas outras nações africanas. Em diversas nações, cada um seguiu um modelo específico de socialismo, mas o modelo russo foi um modelo assim, base para que os outros países pudessem implementar o socialismo em seus territórios. Então, galera, essa foi a nossa segunda aula sobre socialismo, capitalismo e suas características, e eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido bastante. Se ficou com alguma dúvida, você pode colocar nos comentários que nós vamos responder. E mais antes de você sair, eu peço aí que você deixe seu like, que você se inscreva no canal e também que ative o sininho das notificações. Até a próxima!